Eu trago uma perspectiva aqui hoje, né, eu espero contribuir bastante na discussão, na reflexão sobre o suicídio, que é um tema muito caro para a psicologia, é um tema que é muito importante a gente entender ele dentro da sua complexidade na psicologia, e eu trago ele aqui dentro da perspectiva sócio-histórica, ou a gente pode chamar de psicologia histórico-cultural, né? E como o Luiz já tinha me avisado que vocês são estudantes do primeiro ano, eu preparei como se fosse uma aulinha assim mesmo. Eu vou trazer alguns conceitos da psicologia histórico-cultural, sim, mas eu vou tentar fazer isso de forma bem simples, bem didática, bem lúdica, e eu concordo totalmente com o que o Luiz falou, gente. Se vocês estiverem com dúvidas, não fiquem com vergonha, com medo de mandar no chat ou abrir o microfone no meio da minha explicação, né? Justamente porque a ideia é contribuir com o debate e fazer com que todo mundo entenda, né, a importância da gente olhar para o suicídio, e aqui eu defendendo, né, o meu peixe, a gente olhar para o suicídio a partir de uma perspectiva mais social, mais histórica, né, dentro da psicologia histórico-cultural. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho, apesar do Luiz já ter feito isso muito bem, né, eu sou psicóloga, faço mestrado na Unesp de Assis. Eu também participo do grupo de estudos lá na USP, né, que é um nome grande, que é o GPS. Eu também atuo na clínica, e eu também estou fazendo atualmente, né, eu faço uma outra pós-graduação, que é em formação em terapia corporal bioenergética, né, então, eu cheguei no mestrado, eu atuo no mestrado, mas como que eu cheguei nesse lugar que eu estou hoje, né, como que eu cheguei nessa ideia de suicídio que eu vou trazer aqui hoje, eu vou tentar explicar um pouquinho da minha trajetória, mesmo para vocês que estão no primeiro ano, né, entenderem, acho que talvez se sentirem acolhidos um pouco, né, nessa trajetória na graduação da psicologia, que às vezes é muito confusa, né, tem muitas vertentes, tem hora que a gente fica perdido mesmo, então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, para mostrar como que eu cheguei aqui para estudar o suicídio no mestrado, enfim, e como que eu saí da temática do suicídio. Eu já vou dar um spoiler, né, até para o Luiz, que eu comecei meu mestrado estudando a temática do suicídio, mas atualmente eu não estou estudando mais, mas eu vou explicar o porquê. Mas eu fiquei aí 3 anos me dedicando aos estudos disso, então, né, eu tenho alguma propriedade para falar sobre, e eu entrei no mestrado em 2019, eu decidi cursar a área acadêmica, porque na graduação, né, durante a graduação, lá no meu segundo, terceiro ano, eu comecei a me questionar, assim, eu acho que eu gosto da área da psicologia escolar, eu acho que eu gosto da área acadêmica, né, e aí, para tirar essa dúvida, eu fiquei, bom, nada melhor do que fazer uma iniciação científica, né, para ver, para tirar a prova, para ver se é isso mesmo que eu gosto. Fui procurar uma professora que atualmente também é minha orientadora do mestrado, que é a professora Cláudia Valderramas, que foi uma professora que eu me identifiquei muito nas aulas. Eu tenho a cara de novinha mesmo. Que eu tinha me identificado muito com ela nas aulas, né, da disciplina que ela tinha dado, então eu pensei, é com ela que eu quero, se eu for fazer algum projeto de pesquisa, é com ela que eu quero ir. E eu tinha me identificado muito com a vertente que ela trazia na disciplina dela, que era essa vertente da psicologia histórico-cultural. Então, eu comecei aí um projeto de iniciação científica, no qual eu pesquisava a medicalização de crianças e adolescentes no ambiente escolar, né. O objetivo da minha pesquisa, eu fui financiada pela FAPESP, era de identificar, né, fazer um levantamento bibliográfico e identificar se nesses artigos acadêmicos, nesses artigos científicos, né, postados, submetidos e publicados em revistas científicas, eles traziam, né, quando aparecia a questão da medicalização, se eles traziam essa discussão da medicalização de uma forma crítica ou não, né, se eles falavam do adoecimento de crianças e adolescentes, de problemas escolares, de uma forma patologizante ou de uma forma crítica, de uma forma, enfim. E aí, aqui eu já começo a apresentar um pouquinho, né, dos pormenores, né, da particularidade da psicologia histórico-cultural, né, porque na psicologia histórico-cultural, dentre muitas vertentes da psicologia, né, é uma vertente que ela diz muito, ela enfoca muito
na questão de pensar uma psicologia crítica. E o que significa ser uma psicologia crítica? Uma psicologia crítica é aquela que tenta identificar os fenômenos, os problemas da sociedade, os problemas do ser humano, indo até a raiz desse problema, né? Então, esse que é o movimento crítica, né? Esse que é o movimento da radicalidade. É você não olhar para os fenômenos, para os problemas, só a partir da sua superfície, né? Daquela aparência imediata que tem quando a gente olha para ele. É ir até a sua raiz, né? E, enfim, aí eu fui me aprofundando por conta da iniciação científica na vertente da psicologia histórico-cultural, e eu me apaixonei pela vertente. Eu sou, né, bastante até duvidosa de falar, né, mas eu amo muito a vertente da psicologia histórico-cultural. Eu acho que, principalmente para a prática da psicologia escolar e educacional, é a vertente que, para mim, aparece como mais coerente, né, enfim. E aí, até hoje, né, continuo o meu mestrado dentro dessa vertente. E como é que eu cheguei na temática do suicídio? Bom, com a iniciação científica, eu eu descobri, né, que eu gostava da área acadêmica, eu gostava dessa forma de trabalho, e eu fiquei, bom, me decidi prestar o mestrado, né? Isso foi no 4º ano da minha graduação. Só que, quando eu estava no 4º ano, eu tinha muito essa questão, e lá na Unesp a gente problematiza, a gente fala, a gente discute muito isso, que é a questão, né, de qual que é a importância da psicologia, para que serve a psicologia e que tipo de psicologia que a gente quer, né, que é uma psicologia que atende não só a elite, que atende não só na clínica, que tem várias formas de atuação e que principalmente é uma psicologia que visa a transformação social, né, e aí dentro pensando nessas questões, né, de que eu também tive o privilégio de estar numa universidade pública e que eu queria devolver esse privilégio que eu estava tendo de ter acesso a conteúdos muito críticos, muito desenvolvidos, para a população de alguma forma, né, eu pensei, não, eu preciso estudar alguma coisa que, na minha cabeça, gente, essa foi a minha forma de pensar, né, alguma coisa que seja mais emergente na sociedade. E aí, então, eu já tinha me decidido fazer o mestrado, já tinha me decidido qual orientadora que eu queria, né, que eu queria seguir nessa área da psicologia histórico-cultural e na área escolar, só que eu não sabia exatamente o objeto de pesquisa que eu ia estudar. E aí, eu tive uma aula lá na Unesp de Assis, eu não sei se vocês sabem, mas chega 4º e 5º ano, a gente não tem mais disciplinas no núcleo comum. A gente tem ênfases, né? Então, é como se a gente fosse se especializar mesmo. E aí, no 4º ano, eu tinha escolhido uma das ênfases que eu escolhi foi de psicologia social e educacional. E dentro dessa ênfase, a gente tinha a disciplina de morte, luto e finitude. Ai, gente, eu sempre esqueço o nome. Envelhecimento, luto e finitude, né? Que era uma disciplina que pretendia aí trazer bastante a questão da morte, né? De como a sociedade lida com isso. E a professora, numa dessas disciplinas, ela trouxe uma mestranda, né? Na época, ela era mestranda lá na Unesp Assis, hoje ela está no doutorado lá na Unesp também. E na época ela estudava o suicídio de meninas lésbicas, é a Yasmin Cassetari, eu não sei se vocês já ouviram falar nela, se alguém aqui tem interesse na temática do suicídio, na temática de gênero e sexualidade, eu recomendo muito a leitura da dissertação dela, que é uma leitura belíssima, né? A Yasmin, em todas as exposições que ela faz, em todas as aulas e na escrita, ela sempre faz de forma muito bem feita, muito sensível e muito crítica. E aí a Yasmin foi dar essa aula, né, nessa disciplina de luto, envelhecimento e finitude, sobre o suicídio, e aí nessa disciplina, nessa aula, ela falou do suicídio de uma forma geral, e ela mencionou que o suicídio entre crianças ainda é algo pouquíssimo estudado, né, devido à dificuldade de se aferir o suicídio em crianças, enfim, tem algumas questões específicas, e ela também falou, né, que existe pouquíssima bibliografia relacionando o suicídio com o ambiente escolar. E aí foi nesse momento que eu tive um estalo, assim, eu fiquei, não, é isso que eu preciso estudar. Dentro das minhas possibilidades ali, aquilo era possível, era um tema que eu gostava de estudar, a questão da morte, do luto, era um tema que eu estava me aprofundando, eu estava gostando de estudar. E aí foi assim que eu cheguei na temática do suicídio. Então, o meu primeiro objeto de pesquisa
eu tinha essa ideia de identificar justamente como é que a escola ela tem o potencial de ser uma mediadora para a prevenção do suicídio, né? E aí eu já vou também antecipar uma outra questão que é muito importante, que talvez vocês vão ver mais a fundo durante a graduação de vocês, que na psicologia histórico-cultural a gente preza muito pela função social da escola, né? Qual que é a função social da escola? É a função de democratizar o conhecimento, de socializar o conhecimento, e esse conhecimento que a gente fala é um conhecimento acumulado historicamente, ou seja, é um conhecimento que nós, enquanto seres humanos, enquanto espécie humana, a gente foi desenvolvendo ao longo da história, e ele está materializado nas coisas, ele está nos livros, ele está nos conteúdos escolares, e a função da escola, né, ela não é a única que tem essa função, né, na verdade a sociedade toda tem essa função de socializar esses conhecimentos, mas na psicologia histórico-cultural a gente preza que a escola é a principal ferramenta para essa socialização de conhecimentos de uma forma crítica, de uma forma ampla, de uma forma universal, de uma forma complexa, né, porque a gente preza muito na questão da transformação social, né, da superação da realidade na qual a gente vive. E para essa superação ser possível, a gente precisa entender a realidade que a gente vive, né, e para entender a realidade que a gente vive, a gente não simplesmente pega o aqui e o agora, né, a gente precisa dar uma olhada nos clássicos, a gente precisa dar uma olhada naquilo que já foi produzido para nós enquanto seres humanos, porque nós, enquanto seres humanos, nós somos seres sociais, né, a gente não nasce do nada, as nossas vontades, os nossos conhecimentos, as nossas emoções, elas não nascem na gente como, né, de uma forma biológica, espontânea, simplesmente assim. Ela tem muito a influência desse contexto. E o contexto, ele também não é estático, né? O contexto que a gente está vivendo agora, ele só existe da forma como existe agora, por conta de todo um movimento histórico que fez com que hoje a gente vivesse dessa forma. Eu estou tentando trazer de uma forma bem didática. Então, pensando nisso, né, na escola com essa função social, ela também tem não só uma função de transmitir os conteúdos mais rígidos, né, de 2 mais 2 é igual a 4, mas também de promover essa emancipação humana, conscientização do ser humano da sua atividade, da sua realidade, né, então ela é um espaço super propício para fazer a prevenção do suicídio. E a minha ideia era montar, no meu objeto de pesquisa inicial, era montar grupo de professores, né, para a gente discutir essas possibilidades de prevenção de suicídio. Era uma escola pública, né, eram professores de ensino médio, dentro da escola. Só que aí eu ia começar o grupo em maio desse ano, né, e como é que eu saí? Por que eu não estudo mais a temática do suicídio? Eu imagino que vocês devam, né, já ter imaginado que é por conta da pandemia, né? Como eu falei, eu ia começar o grupo com os professores em maio desse ano, estava tudo certo lá na escola, bonitinho. E aí veio a pandemia, e aí, né, junto com a pandemia veio muitas crises para todo mundo, crises pessoais, crises profissionais. E aí eu tive que adiar, né, o grupo de professores, porque ficou tudo muito incerto, né, não se sabia, ninguém sabia quando que ia voltar às aulas, se ia voltar, como que ia voltar, né, então eu tive que dar uma suspendida aí, né, no meu trabalho, na minha pesquisa de campo, né, e aí comecei a repensar, a reestruturar, e aí eu vou trazer também uma outra questão muito interessante, da psicologia histórico-cultural, uma categoria muito importante, que no começo é difícil de entender mesmo, né, então se vocês ficarem confusos, não entenderem agora no começo, nessa primeira apresentação, a essa teoria, a essa vertente, tá ok, né, essa confusão acontece mesmo. Na psicologia histórico-cultural, o método que baseia a psicologia histórico-cultural é o método materialista histórico dialético. O que é isso? É o método de Marx, né? E o que significa, né? O que é esse palavrão, materialismo histórico dialético? Eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, se estão, assim,
não sei o que é materialismo. E eu imagino que deva ser confuso mesmo nesse primeiro ano de faculdade, né, identificar, né, o que é materialismo, o que é idealismo, o que é dialética, né, então eu vou tentar apresentar rapidinho o que significa um método ser materialista histórico dialético, para eu seguir com a minha explicação, para eu chegar no suicídio, enfim. O método materialista histórico dialético, gente, ó, é só pelo nome, dá para a gente entender o que é. Materialismo, o que a gente pode entender como materialismo? É a nossa realidade concreta, né? A nossa realidade material, é aquilo que a gente consegue pegar, é aquilo que a gente consegue tocar, ao mesmo tempo, são as condições, né, do contexto, é a nossa cultura, é se a gente é mulher, se a gente é homem, se a gente é hétero, se a gente é bi, lésbica, gay, se a gente é preto, branco, tudo isso é uma realidade material que está ali no mundo. Meu gato acabou de miar, não sei se vocês ouviram. E pensar materialmente é justamente partir dessa concretude, né, dessa vida material. Só que a gente não pode ficar restrito à materialidade, ao materialismo, né? Inclusive, né, o Marx fez duras críticas aos métodos que eram só materialista e materialista. Quando a gente pensa que um método é materialista e histórico, isso aprofunda muito, isso é muito importante, é um passo muito importante para a ciência, né? Para a gente pensar a psicologia também, porque a gente não pode só pensar em questão de meio ambiente, estímulo-resposta, né? Aquela realidade vai fazer com que a gente pense de uma forma, e de uma forma assim, toma lá da cá, de uma forma dual, de uma forma biologizante. Quando a gente fala aqui o material, né? Então, por exemplo, essa garrafa, ela também tem uma história, é materialismo que é histórico, significa que essa garrafa, essa materialidade, esse objeto concreto, ele só existe porque tem todo um conhecimento humano que veio antes da existência dessa garrafa, que possibilitou a existência dessa garrafa. Então, a gente pode pensar que tem um trabalho morto humano, objetivado, ou seja, materializado, aqui nessa garrafa, né? Enfim, eu vou retomar isso mais para frente, né, quando eu for falar da atividade humana, né, mas olha só que interessante, a gente pensar que o mundo material, ele não só simplesmente existe, né, fora da nossa existência, né, por exemplo, essa garrafa, ela não existiria se não existisse uma sociedade humana histórica que produziu essa garrafa, né, então o mundo material, ele também é histórico, ele também tem conteúdo, ele também tem coisas para nos contar, né, e quando a gente pensa, tá, é materialista histórico, mas ele também é dialético. O que significa uma coisa ser dialética? Né, existem muitas discussões sobre isso, né, é algo muito complexo, é muito filosófico. Eu não tenho um arcabouço teórico para trazer uma super discussão filosófica sobre o que é dialética, mas o que eu posso dizer é, dialética é quando uma coisa é uma coisa e ao mesmo tempo é outra coisa. A gente diz no materialismo histórico dialético, né, na perspectiva da psicologia histórico-cultural, que a dialética é quando tem a união de opostos que não se anulam, né? E é por isso que eu fiz toda essa contextualização para voltar a falar de como eu cheguei, de por que eu mudei o meu objeto de pesquisa. Quando a gente pensa em opostos que não se anulam, né, a gente pensa em síntese. Então, o tempo todo, é um pensamento que é difícil da gente exercitar, mas quando a gente começa a ter um pensamento e um olhar dialético para as coisas, gente, é muito interessante, né? Porque, por exemplo, eu estava falando da minha pesquisa, por que eu mudei a minha pesquisa, né? Eu tinha um objeto de pesquisa, que era o suicídio, como que a escola pode fazer prevenção do suicídio. Só que, ao mesmo tempo, eu sou sujeito, né? Eu sou sujeita dessa pesquisa, sou eu que estou pesquisando. Só que, ao mesmo tempo que eu sou então a gente pode pensar numa relação sujeito-objeto, né? Só que, assim, eu não sou sujeito e eu existo independente do meu objeto de pesquisa. E o meu objeto de pesquisa, ele também não existe independente de mim, né? São construções que se dão juntas. Esse objeto de pesquisa só existe porque eu estou pesquisando, e eu só estou pesquisando porque esse objeto de pesquisa existe, e a gente vai se construindo juntos. Então, uma outra coisa muito interessante, muito importante da gente pensar que é por isso que na psicologia a gente fala muito que é impossível uma psicologia e uma ciência, e qualquer ciência, ser neutra,
né? Porque no método, o método implica uma relação sujeito e objeto. E na relação sujeito e objeto, as duas coisas estão sempre juntas, e estão sempre uma modificando a outra e construindo a outra, e elas estão nessa relação dialética, que é história, que é histórica, que é material também. Então, eu, enquanto sujeita da minha pesquisa, né, enquanto sujeito da minha pesquisa, que tinha esse objeto, que era o suicídio, eu comecei a me modificar, né, eu comecei a ter vários insights e reflexões nesse contexto de pandemia, e aí eu precisei modificar o meu objeto de pesquisa. Por quê? Eu comecei a pensar assim, dentro disso que eu já apresentei brevemente, da função social da escola, né, que tem toda uma questão de pensar as relações, de pensar o coletivo, pensando que os professores estão extremamente sufocados, né, estão extremamente atropelados também por essa pandemia, como é que eu iria pensar a função social da escola para a prevenção do suicídio, sendo que nem sequer existia mais escola, né? Ainda mais lá em maio, que foi quando eu tive essas reflexões, quando eu precisei mudar meu objeto de pesquisa, né? Eu pensei muito assim, não tem como mais, né? Para mim, né, enquanto sujeito, enquanto pessoa subjetiva, em relação com esse objeto de pesquisa, eu pensei, gente, não é mais cabível para mim, agora, neste momento, eu estudar a prevenção do suicídio nas escolas, sendo que a gente precisa repensar a escola, né? Eu não estou falando aqui que é impossível agora, no contexto pandêmico, a gente falar de suicídio nas escolas, muito pelo contrário, a gente deve, a gente precisa e é super possível. Inclusive, o Luiz fez uma live, acho que semana passada, né, com uma psicóloga escolar, que foi muito interessante, se vocês puderem assistir, está lá no Facebook, Psicologia Educacional Escolar. Então, isso ainda é possível, mas eu, enquanto sujeito dessa pesquisa, né, que estava em relação com esse objeto, eu pensei, não, eu preciso dar outras prioridades agora para minha pesquisa. E aí, eu mudei, tive que mudar, né, depois de muitas reflexões. Eu agora estou estudando os sentidos do trabalho docente durante a pandemia, né? Eu já estou com um grupo de professores já faz aí um mês, enfim, está dando bastante certo. E por que, né, que eu trouxe toda essa contextualização do meu histórico, né, de onde eu vim, o que eu estou pesquisando? Primeiro, porque foi uma indicação do Luiz, né, ele falou para eu falar um pouquinho da minha trajetória, mas segundo, porque eu acho que assim eu consegui começar a pensar, a começar a introduzir para vocês algumas categorias, né, que elas são muito mais complexas do que isso que eu estou falando para vocês, mas que são importantíssimas para a gente pensar a psicologia histórico-cultural e para a gente pensar o suicídio a partir da psicologia histórico-cultural. Eu vou começar, agora eu vou trazer uma questão um pouco mais conceitual, se vocês quiserem ir colocando perguntas, eu posso ir respondendo, se tiverem dúvidas dessa primeira parte que eu falei, podem ir mandando aí. Bom, então, né, eu trouxe essa questão da função social da escola, do materialismo histórico dialético, da relação sujeito-objeto. E uma outra questão que é uma categoria que eu usava antes para pensar o suicídio dentro da psicologia histórico-cultural e que eu não abandonei nesse meu novo objeto de pesquisa no mestrado, é a questão da categoria sentido, né? Então, na psicologia histórico-cultural, a gente tem muitas categorias, assim, né? E uma delas que eu acho fundamental para a gente entender o suicídio é essa categoria da relação significado e sentido. Mas eu vou chegar lá, eu vou tentar explicar o que é essa categoria, né? Como que se constroem os sentidos, né? O que é o sentido, afinal? Quando a gente pensa em sentido, a primeiro momento, a gente fica assim, é aquilo que eu senti, é a minha emoção, né? Uma coisa bem rasa, bem superficial. Mas, para essa perspectiva, a categoria sentido, ela é muito profunda. E ela é muito importante da gente entender, para a gente entender a constituição nossa, da nossa mente, de nós enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, e da nossa sociedade também, tá?
Ok. Então, mas para começar, antes de eu chegar lá, né, o que é o sentido, eu vou fazer uma pergunta e dessa vez eu quero que vocês tentem me responder aqui no chat, né, que é para a gente pensar, né, então, o que afinal é o ser humano, como se constrói essa categoria do sentido. Mas antes da gente chegar lá, vamos pensar bem no comecinho, assim, né, o que é o ser humano, gente? Né? A minha pergunta para vocês é: o que distingue nós, seres humanos, dos outros animais? Pode mandar aí no chat. Aí, pessoal. A inteligência. Inteligência, racionalidade. Eu quero mais chutes. Capacidade de dar sentido. Só porque eu falei de sentido, hein? Vamos lá. Tão perto, tão perto. Tão quase. Raciocínio, telencéfalo, adaptação. Ok. Ok, vocês deram chutes interessantes, mas não é efetivamente isso, gente. Os animais também têm linguagem, eles também conseguem raciocinar minimamente. Né? Tem alguns animais que têm um telencéfalo e têm um cérebro mais desenvolvido que a gente. Os animais também conseguem se adaptar. Também têm inteligência, mas o que especificamente diferencia a gente dos outros animais é a possibilidade de consciência. Gente, isso para mim é uma revolução. Eu amo essa teoria e eu vou falar isso várias vezes. A possibilidade de consciência. O que isso significa? Significa exatamente isso que eu estava apresentando para vocês, né? Que nós, enquanto seres humanos, nós somos seres materiais, nós somos seres históricos e nós somos seres dialéticos. Nenhum outro ser humano é assim, nenhum outro ser é assim. Né? O que isso significa? Eu vou explicar bem devagarzinho, né? Bom, quando a gente nasce, quando a gente é nenê, a gente tem os nossos instintos mais primitivos, né? Então, se a gente tá com fome, a gente chora. Se a gente quer ir no banheiro, a gente vai no banheiro, a gente faz nas fraldas, né? A gente faz. Se a gente tá com sono, a gente dorme. Enfim, a gente tem... Realmente, é como se a gente fosse animaizinhos mesmo assim, né? A gente tem estímulos mais primitivos, mais instintivos, mas, olha só que interessante, conforme a gente vai agindo no mundo, e aqui eu vou falar uma categoria que é muito interessante para a psicologia histórica e cultural também, que quando eu falar, eu estou agindo no mundo, eu vou falar de atividade, tá? Atividade, vocês podem pensar que é a mesma coisa que vivência, que experiência. Na nossa atividade, né, desde quando a gente é bebê, na verdade, desde quando a gente está lá na barriguinha, né? Desde antes da gente ser concebido, né, se for pensar, enfim, mais psicanaliticamente, a gente tá, quando a gente nasce, né, vamos colocar quando a gente nasce, que é mais material. A gente começa a nossa relação com o mundo, né? A gente começa a nossa atividade enquanto seres humanos. E aí tem toda uma questão de desenvolvimento infantil, que eu vou dar uma pulada agora, né? Mas que vocês podem se aprofundar mais para frente, né? Mas o que eu quero dizer é que conforme a gente vai agindo no mundo, conforme nós, enquanto seres humanos, a gente vai tendo a nossa atividade, e na atividade cabe as nossas relações sociais, cabe a nossa relação com a cultura, a nossa relação com a história humana, a nossa relação com as coisas palpáveis, com a classe que a gente tem, com o gênero que a gente tem. Enfim, a gente vai agindo no mundo para suprir as nossas necessidades. Então, o nenenzinho, a forma dele agir para suprir as necessidades dele é chorando, né? Mas conforme a gente vai agindo no mundo e a gente vai se desenvolvendo, a gente novas necessidades são geradas dentro da gente, né? Então a gente não vai mais precisar só do leite e a gente não vai mais conseguir se nutrir chorando, né? Então a gente vai agindo no mundo e a gente vai criando dentro da gente novas necessidades de existência, né?
E aí, ao mesmo tempo que a gente vai agindo no mundo, e a gente vai criando novas necessidades para a nossa existência, a gente vai mudando a sociedade, né? A gente vai... Gente, lembrem sempre da relação dialética. Então, a gente vai agindo no mundo, a gente vai mudando as nossas necessidades. Ao mesmo tempo que a gente vai mudando nossas necessidades e se desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo a sociedade, porque nós somos seres humanos, né, que vivem em comunidade, que vai criando uma história, né? Isso que é materialismo histórico dialético, né? Então, se a gente pegar nessa mesma garrafa que eu estava falando aqui, hoje, se a gente tem a necessidade de beber água, o que a gente faz? A gente vai, pega um copo, ou pega uma garrafinha, ou vai no mercado e compra água, né? A gente ainda tem a necessidade de beber água, mas é uma necessidade mediada hoje em dia por esse instrumento garrafinha, por esse instrumento copo, né? A gente pode pensar antigamente, eu não sei quando que foi inventada a garrafa, né? Mas a garrafa d'água, ela não era uma necessidade humana até alguns anos atrás, sei lá, até algumas décadas atrás, né? Um outro exemplo, mas acho que dá para entender um pouco melhor. O celular, né? O ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar, né? E conforme a gente vai se desenvolvendo na nossa sociedade, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo também novos instrumentos e novos signos, né? Eu vou explicar o que são instrumentos e signos mais para frente. Então, a gente tinha necessidade de se comunicar, mas hoje a gente tem um instrumento muito importante, que eu acho que todo mundo tem, que é o celular, né? Mas olha que interessante, a gente tinha necessidade de comunicação e a gente desenvolveu o celular, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar nessa questão de que novas necessidades vão surgindo na sociedade e na gente, se a gente pensar no celular, sei lá, 20 anos atrás, qual que era a utilidade dele? Né? Era a utilidade da gente fazer ligação. Hoje a gente tem uma necessidade nova, que é a necessidade de também tirar foto, de também mandar mensagem no WhatsApp, de também fazer aula virtual, enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente vai se relacionando, a gente vai tendo a nossa atividade no mundo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo a sociedade, né? E aí, o que vai mediar, o que vai atravessar, né, fazer com que a gente estabeleça essa relação, né, de atividade no mundo. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente vai desenvolver para suprir essas necessidades instrumentos e signos, né? O que são instrumentos e o que são signos? Instrumentos a gente pode pensar como ferramentas que são mais tangíveis mesmo, né? São coisas que a gente pode pegar. Então, a gente tem a garrafa, a gente tem o celular, a gente tem o abajur. São coisas, são necessidades, ferramentas mesmo, que a gente foi desenvolvendo para suprir essas necessidades. Então, a necessidade de cortar a comida, a gente desenvolveu o garfo e a faca. Legal, essas são ferramentas. E o que são os signos, afinal? Os signos são aqueles instrumentos, né, são aquelas ferramentas que a gente desenvolveu enquanto ser humano, que elas não são palpáveis, elas estão em uma outra esfera, que é a esfera do pensamento e da linguagem, né? Então, a linguagem é um signo. Ai, que legal! Eu estou tentando trazer, é tão complexo, né, Luiz? Eu estou tentando trazer de uma forma bem simples e bem rápida, e parece que eu não estou falando... Tá ótimo, tá ótimo. E parece que eu estou filosofando muito, gente. Nossa, tudo isso para falar de suicídio, mas é justamente tudo isso para falar de suicídio, tá? Então, se a gente olhar para os signos, a gente tem a linguagem, né? E o que é a linguagem, né? O que é o pensamento? O que é a linguagem? O pensamento e a linguagem, que bom que você gosta, a gente ter a possibilidade de pensar e de falar, né? De falar por meio da linguagem, por meio do signo, é a possibilidade da gente colocar um instrumento ali, colocar um objeto ali na ausência dele, né? Isso nenhum outro animal consegue fazer. Por quê? Porque o nosso pensamento, né, o Vygotsky, ele vai falar que
que o nosso pensamento ele é mediado pela palavra. E o que é a palavra? A palavra, eu não sei se vocês aqui, né, também já tiveram aula de psicanálise, de Lacan, como é que é? Já tiveram? Eu parto do ponto de vista, né, inclusive, eu atendo com psicanálise na clínica, eu entendo que a psicanálise ela é muito próxima do marxismo, ela é muito próxima da psicologia histórico-cultural, dependendo da abordagem que você olha, né, eu acho que talvez até seja suspeita para falar, porque eu tive um professor maravilhoso que fazia essa junção lá na Unesp de Assis, o Luiz deve ter conhecido, que é o professor Abílio, infelizmente morreu em 2018, e ele foi uma figura fundamental, assim, no Brasil, para pensar a atenção básica, para pensar uma psicanálise que é menos elitista, uma psicanálise que é mais social, enfim, né, então, né, vocês, como o Luiz falou, já tiveram aula de Lacan, minimamente, aí pelo menos, né, consegue entender aquele básico que o Lacan traz, né, que é a questão da linguagem, que é constituída de um signo. E para o Lacan, o signo, ele é constituído do quê? Vamos ver se o pessoal lembra. De duas coisas. Se quiserem abrir o microfone, digitar. Vocês têm que lembrar isso aí, gente. É básico. Primeira aula de Lacan é isso, gente. Bom, o signo, ele é constituído para o Lacan de significado e significante. Na psicologia histórico-cultural, é tipo isso, mas é um pouco diferente. Né? O Vygotsky ele vai falar que o signo ele é constituído de significado e sentido. Né? Então, se a gente for pensar na palavra, olha só que interessante, gente, é tão lindo isso, né? Como que a psicologia histórico-cultural e o materialismo histórico, ele vai abrangindo, mas ao mesmo tempo ele está falando da mesma coisa, mas ele está falando de coisa completamente diferente. Eu acho muito lindo isso. Né? Se a gente pensar nessa questão da palavra como constituída de significado e de sentido, a gente está pensando que a forma como a gente se relaciona, né, porque a nossa atividade, como eu falei, é mediada pelo signo, é mediada pela palavra, não só pela palavra, mas também pela palavra, né, pela linguagem, significa que a gente construiu toda essa, nós enquanto seres humanos, a gente construiu todos esses instrumentos, né, todas essas ferramentas que têm em si, que carregam em si uma história humana, né, então a palavra a gente não pode negar que ela constitui, né, que ela tem uma história humana dentro de si, dentro da palavra, dentro do discurso, né, mas ao mesmo tempo em que tem essa questão mais cultural, mais social, mais objetiva, na palavra, quando a gente pensa que ela também tem um sentido, ela também tem afeto, ela também tem emoção, ela também tem um lado subjetivo. E aí a gente está começando a entrar aí, né, por que é importante falar de tudo isso, dar toda essa filosofada para a gente chegar para falar de suicídio. Então, né, se a gente pensar que uma das coisas que vai mediar, que vai atravessar a nossa atividade, a nossa vivência, a nossa experiência humana, é essa questão do signo, é o pensamento, é a linguagem, né? E dentro da linguagem, a gente tem as relações sociais, a gente tem a cultura, a gente tem a política, a gente tem a economia, a gente tem a história humana, né? Isso é muito importante, gente. É fundamental. A gente não consegue entender o suicídio sem entender isso. Então, tá, eu vou dar uma destrinchada agora, né, o que significa significado e o que significa sentido. Então, para a psicologia histórico-cultural, o significado é aquilo mais dicionarizado, né, para o Lacan é a mesma coisa. É como se a gente fosse, é como se o significado fosse aquele significado mesmo da palavra, aquela parte da palavra que é mais social, que é mais objetiva, que é mais rígida, né, que é mais certinha ali, que não tem muitas alterações, mas aí, gente, olha, é muito importante. Eu estou trazendo aqui essa divisão entre significado e sentido só de forma didática, mas vamos lembrar sempre da dialética. Eles são opostos, mas eles são a mesma coisa.
Então, o significado da palavra, ele não existe sem o sentido, e o sentido não existe sem o significado. Eles estão sempre se construindo juntos, né? E o significado, então, ele é esse negócio mais de dicionário. Então, eu vou pegar a minha garrafa aqui de exemplo de novo. Se eu pego essa garrafa, qual que é o significado dessa garrafa? O que significa garrafa de água, gente? Socialmente falando. Pode abrir o microfone, escrever. É um instrumento utilizado para armazenar líquidos. Perfeito, é isso. Significado social de dicionário de garrafa, gente, é isso, ok? Mas, ao mesmo tempo, olha só que interessante, é por isso que o significado, ele não é só aquilo, ele não é só essa coisa rígida, enrijecida, porque o significado, ele tem menos fluidez que o sentido, mas ele também tem alguma fluidez, né? Armazenagem também, sim, para transporte de água, enfim. Né? Então, a gente pode pensar nesse significado para essa garrafa aqui, hoje, no século XXI, né, no ano de 2020. Mas se a gente pensar numa outra sociedade humana, nem existia o significado garrafa. Né? Então, os significados, lembra que eu falei das necessidades? Né? As necessidades e os significados, eles vão se modificando também historicamente. Eles têm uma leve influência, mas não é tanta quanto o sentido, tá? Então, os significados, eles podem se modificar historicamente, mas eles são mais rigidinhos, assim. E se a gente for adentrando nesse significado, se eu, por exemplo, perguntar para cada uma pessoa daqui, o que é garrafa, gente? Cada pessoa vai trazer uma coisa mais subjetiva, mais pessoal, vai ter um pouco do significado social também, mas vai ter o sentido pessoal, e o sentido é essa parte da palavra justamente que é mais subjetiva, que é mais fluida, né, que pode mudar. Hoje eu tenho um sentido para a garrafa, porque essa garrafa, sei lá, foi a minha avó que me deu. Então, eu tenho um sentido subjetivo aqui nessa garrafa, ela não é só para eu beber água, é porque me lembra da minha avó, né? Então, esse sentido subjetivo, ele é mais fluido e ele pode mudar amanhã, né? Ele pode, enfim, se transformar, se desenvolver de uma outra forma a partir da minha atividade no mundo, enfim. Né? E aí, se a gente vai destrinchando o sentido ele também não é... Eu estou trazendo aqui de uma forma bem didática, gente, não é só isso, tá? Tanto que é até interessante, essa categoria de significado e sentido, ela não foi muito bem desenvolvida pelo Vygotsky, nem pelo Leontiev, nem pelo Luria. O Vygotsky, ele apresentou, assim, ele falou um pouquinho do que é o sentido lá no livro dele, Construção do Pensamento e da Linguagem, mas aí logo ele morreu, então ele não conseguiu desenvolver muito bem essa categoria. Aí o Leontiev pegou, desenvolveu um pouquinho, aí tem alguns autores que não concordam muito com o que o Leontiev falou, né? Mas quem desenvolveu, o autor, pelo menos que eu leio, que desenvolveu melhor essa categoria hoje em dia, se vocês quiserem pesquisar, é o Fernando González Rey, tá? Que também morreu recentemente. Mas se a gente começar a destrinchar ele e olhar ele bem minuciosamente, assim, e profundo, assim, sentido, a gente chega nos afetos, né? Então, os sentidos, eles são dados por conta dos afetos e das emoções. E se a gente for minuciando, a gente espremer um pouquinho mais, a gente chega na motivação. Então, o sentido é aquilo que dá motivação para a nossa atividade. Né? Então, olha que legal, olha como que a dialética, ela vai, ela volta e está sempre na mesma coisa, né? Quando eu estava falando aqui da atividade humana, né, que a gente vai se desenvolvendo e a gente vai se apropriando dos instrumentos e dos signos, e a gente vai criando novas necessidades em si, isso não se dá de uma forma mecânica, né? Se dá de uma forma subjetiva, né? Por conta dessas motivações que eu vou encontrando conforme eu vou agindo no mundo, né? Então, a minha atividade, ela vai gerar uma necessidade, que vai gerar uma motivação, que vai gerar a minha necessidade, que vai levar na minha atividade. Enfim, a gente só age no mundo por conta de alguma motivação que foi dada por conta dessa construção de sentidos, né? Então, esse sentido, ele pode se dar também, ele pode se dar, não. Ele se dá também, não só, né, que eu dei o exemplo da garrafa, que é uma coisa muito tangível para vocês entenderem,
né? Mas a gente tem que pensar que a linguagem, que a nossa atividade, ela está aí sempre nessa confusão, nesse caos de síntese de produções humanas, e ele é atravessado também por questões estruturais da nossa sociedade, do nosso contexto, né? Por isso que é histórico e por isso que é material, né? Então, se a gente vive numa sociedade capitalista, né, as nossas motivações, os nossos sentidos vão sofrer a influência disso. Se a gente vive numa sociedade patriarcal, nossos sentidos, as nossas motivações vão sofrer a influência disso. Se a gente vive numa sociedade racista, colonial, imperialista, as nossas motivações, os nossos sentidos vão sofrer a influência disso, né? E é aí que a gente chega no suicídio, né? A gente precisa dar toda essa volta para entender que o suicídio, né, enquanto um fenômeno especificamente humano, e nós, enquanto seres humanos, né, a gente tem toda essa complexidade, um fenômeno humano também vai ter toda essa complexidade. Então, para a gente entender o suicídio de fato, aqui enquanto psicólogas e psicólogos, né, a gente não pode desprezar essa complexidade desse fenômeno humano e a complexidade do ser humano, né? E, ao mesmo tempo, e pensando nisso, na verdade, a gente pensar, né, então, quais são os sentidos que as pessoas estão podendo construir para a sua existência? Será que elas estão podendo construir sentidos para as suas existências? Né? Principalmente se a gente pensar aqui, né, para as pessoas pretas, para os povos originários que estão tendo as suas casas, né, está tendo a Amazônia agora toda queimada. Né, que sentidos que nossa sociedade, né, e quando eu digo nossa sociedade, somos nós seres humanos, porque a gente que constrói a sociedade. A gente está possibilitando para as pessoas construírem para si, para se motivarem para existir, né? E aí, dando toda essa filosofada, se a gente olhar para as estatísticas, elas concordam com essa filosofada, né? Elas estão de acordo com essa filosofia que eu trouxe aqui. Né? Se a gente olha para as estatísticas de suicídio no Brasil, a gente tem que que em contraposição com o resto do mundo, que na média mundial vem decaindo as estatísticas, as taxas de suicídio, né? As taxas de suicídio no Brasil, elas vêm crescendo. E elas vêm crescendo justamente por conta do suicídio de pessoas indígenas, principalmente jovens indígenas. Né? Então, essa é uma realidade que está construindo necessidades, né? Está construindo sentidos ou a falta de sentidos em muitas pessoas, né? Em muitas pessoas indígenas racializadas como não brancas no Brasil. Se a gente olha especificamente, né? Eu vim aqui então falar do contexto pandêmico, né? Como é que a gente pode olhar para o suicídio dentro do contexto pandêmico? A gente tem que entender que a gente está vivendo um momento de crise, sim. A gente está vivendo um momento de crise sanitária, um momento de crise de saúde, mas essa crise, né, do meu ponto de vista, do ponto da psicologia histórico-cultural, não é uma crise do coronavírus, gente. É uma crise do capitalismo mediada pelo coronavírus. Porque se a gente não vivesse numa sociedade em que a saúde é tratada e tida como mercadoria, que a educação é tida como mercadoria, que o meio ambiente é devastado, tido como mercadoria, que a alimentação, a nutrição é tido como mercadoria. A gente não estaria nesse estágio que a gente está hoje. A gente só chegou nesse estágio de pandemia que a gente está hoje por conta dessa estrutura, né? Por conta desse contexto capitalista, desse contexto imperialista, colonial, patriarcal, né? Eu estava aqui falando das estatísticas. A gente não tem nenhuma ainda estatística oficial sobre suicídio agora durante a pandemia, mas tem algumas estatísticas aí apontando como principais causas, como principais fatores de risco para o suicídio, a questão da violência doméstica, do uso abusivo de álcool, o isolamento e a solidão, né, meio que, e problemas financeiros, né, só que, tá bom, são alguns dos fatores de risco para o suicídio, mas
Vamos lembrar, né, gente, materialismo histórico dialético, vamos olhar para a raiz dos problemas. A violência doméstica é um problema que surgiu com a pandemia? O sentimento de solidão é um sentimento que surgiu com a pandemia? O uso de álcool, principalmente em homens pretos, surgiu com a pandemia? Problemas financeiros também não, né? Acho que nem precisa falar. Então, da mesma forma como esses problemas, esses fatores de risco não surgiram com a pandemia, eles não vão desaparecer com a pandemia. Eles vão desaparecer se a gente superar esse estado de coisas, esse contexto histórico, político, cultural, subjetivo, que tira o sentido da gente, né? Que tira os sentidos da nossa existência. E aí, é muito importante, eu sei que, às vezes, mas o que isso ajuda na prevenção do suicídio na clínica, o que isso ajuda na prevenção do suicídio na psicologia, é justamente isso, né? Nós, enquanto psicólogas, psicólogos e psicólogos, a gente precisa carregar, a gente tem essa função social, né? Esse legado, esse compromisso com o mundo, de lutar por um mundo melhor, né, de lutar por uma transformação social. Então, isso significa fazer uma psicologia e construir uma psicologia brasileira que não seja só clínica, né, gente, eu também atuo na clínica, eu não estou falando que clínica não serve para nada, eu estaria sendo extremamente hipócrita se eu falasse isso. A clínica ela é fundamental, a clínica tem salvado vidas sim, mas só a clínica pela clínica é aquilo, é uma lógica muito individualizante, né, é uma lógica muito elitista também, né, se parar para pensar, porque quem chega na clínica, né, geralmente são pessoas classe média, classe alta, né, então não desconsidero aqui a importância da clínica, eu acho ela fundamental também, mas nós, enquanto psicólogas e psicólogos, a gente não pode ter só essa visão de indivíduo, a gente precisa ter essa visão de construção de subjetividade e de construção de subjetividade dentro de um contexto, que é um contexto brasileiro, que é um contexto colonial, que é um contexto patriarcal, que é um contexto, e aí não só no Brasil, né, mas que é um contexto que não valoriza a velhice, que invisibiliza a velhice, que invisibiliza e assassina pessoas LGBTs, inclusive a ANTRA, que para quem não conhece é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ela trouxe um dado, ela divulgou um dado nessa semana passada, fazendo uma comparação entre agosto de 2020 e agosto de 2019, e aí com relação a agosto de 2019, esse ano teve um aumento de 70% no assassinato de pessoas trans e travestis e transexuais, durante uma pandemia, né? Mas essas mortes, o Brasil já era o país que mais mata pessoas travestis e transexuais. É que em momentos de crise, as desigualdades, elas entram em ebulição. Então, a gente não vai efetivamente conseguir prevenir o suicídio se a gente não der essa filosofada toda. Né? Se a gente, enquanto psicólogas e psicólogos, a gente não assumir esse compromisso ético com a sociedade, com os seres humanos que chegam até a gente, né? Seja na clínica, seja na atenção básica, seja nas escolas, seja nas penitenciárias, seja no CRAS, no CREAS, nos hospitais, né? Tem para finalizar, né, que eu acho que já deu bastante tempo de fala, já falei bastante, tem um poeminha do Bertold Brecht, eu não sei se vocês conhecem o Bertold Brecht, ele foi ai, Luiz, me ajuda, eu acho que ele é alemão, esqueci de pesquisar, mas enfim, Bertold Brecht foi um poeta alemão, marxista, e ele tem um poeminha que ele fala assim: há muitas maneiras de matar uma pessoa, cravando um punhal, tirando o pão, não tratando sua doença, condenando a miséria, fazendo trabalhar até arrebentar, impelindo ao suicídio, enviando para a guerra, etc. Só a primeira é proibida por nosso Estado. Então, eu acho que ele já falava, ele já, né, tinha essa premonição do que a gente ia estar vivendo hoje. Da gente pensar justamente isso, né, o suicídio, gente, ele não é uma doença, não é algo que surge com o indivíduo. Isso pensando na maior parte dos casos. É lógico que tem os casos de psicopatia, que daí já é uma discussão diferente.
Mas na maior parte dos casos, né, no caso da neurose, não é algo que brota da pessoa, né, que a pessoa faz simplesmente porque ela quer, de uma falta de fé, uma falta de neurônio, uma falta de não sei o quê. É também, gente, biológica a gente não pode negar que é importante, mas tem motivações sociais, tem motivações complexas e tem motivações que são multideterminadas, que são dialéticas, que são materialistas e são históricas, né, e a gente precisa ter esse olhar para efetivamente fazer a prevenção do suicídio, enquanto psicólogas e psicólogos, enquanto cidadãos e cidadãs, enfim. Era isso basicamente que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês quiserem, por favor, façam perguntas, tirem dúvidas, vamos aí dialogar. Muito obrigado, Elisa. Imagina. Vamos lá então, pessoal. Eu acho que está ecoando minha voz aí. Ixi, peraí, vamos lá. O pessoal quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário. Obrigada, Larissa. É muito complexo, eu fiquei com medo de me embolar toda. Eu acho que algumas partes eu me embolei, mas estamos aí. Comentar uma questão, não pergunta propriamente, né? Acho que uma coisa para a gente jogar para debate, né? Tem quem fale, né, dos atos de autodestruição como uma forma também de estar buscando o próprio fim, né? Por exemplo, a adição, né, vício em drogas, comportamento autodestrutivo, de risco, que isso seria aí formas de se aproximar da morte, uma espécie de pequenos suicídios, né? Acho que primeiro queria que você comentasse isso, o que você acha sobre essa concepção, e já ligando a isso, né, a gente está meio que vivendo, meio não, né, a gente está vivendo um momento em que eu fico com a nítida impressão que muita gente simplesmente escolheu morrer, né, seja, não assim de forma tão ativa, no sentido da pessoa deliberadamente procurar o contágio na pandemia, mas quando você, sabendo do risco, resolve ignorá-lo, você está escolhendo também assumir esse risco. Você está escolhendo assumir as consequências que podem vir aí de se expor a esse risco, né? É claro que daí, assim, é uma filosofada também, não estamos falando de um fenômeno de suicídio coletivo, mas se a gente pensar em como a estrutura do capitalismo do século XXI está se tornando cada vez mais evidente como uma máquina de morte, vamos dizer assim, né? Como algo que faz de tudo para extrair o que a gente tem de melhor para transformar em lucro, inclusive a nossa humanidade, inclusive os nossos sentidos, a nossa subjetividade sendo transformada em lucro também, não é? Porque o seu trabalho agora não é mais aquela jornada de 8 horas, com um intervalinho para almoço no meio. Agora o seu trabalho exige também certas disposições subjetivas. Você tem que vestir a camisa, você tem que estar sempre alegre, feliz, contente, pulando, saltitando. Você não tem mais direito de estar mal-humorado, você não tem mais direito de estar bravo com a vida, sabe? Você tem que fazer da sua vida uma empresa, viver de lógica empresarial, né? Então, tudo que a gente faz é exigido que a gente exiba, que a gente coloque em redes sociais. Cada ato que eu faço, cada ida que eu vou, sei lá, numa cachoeira, tem que fazer um portfólio para mostrar que eu sou legal, que eu sou cool, que eu sou gente boa, que eu sou cult, sabe? Como se eu fosse um produto. Então, assim, até o mais profundo de nós está sendo garimpado para a produção de lucro, vocês estão entendendo? E aí, numa coisa assim, que eu não. Então, a gente não precisa ter resposta, vamos conversar sobre isso aí, né? Diante, assim, dessa lógica esmagadora de reduzir a gente
a algo do marketing, como o Guilherme está falando aqui, qual a diferença entre levar a vida adiante ou simplesmente viver o momento, dane-se se vai ser contaminado, se vai morrer dessa contaminação? O que importa é viver o momento a qualquer custo, né? Vamos pensar juntos aí. Alguém queria fazer mais alguma contribuição? Luiz, é aquilo que eu sempre falo, eu acho que eu esqueci de falar hoje, que o suicídio, ele é um fenômeno muito complexo. Tem muitas formas da gente pensar ele, tem muitas abordagens, né, que olham para o suicídio de formas completamente diferentes. Eu acho que essa questão, né, do escolher morrer que você trouxe, né, de tipo assim, já que tá ruim mesmo, então eu vou me matar. É uma coisa muito da perspectiva fenomenológica, né, que ela tem essa questão da perspectiva. E a principal referência que eu uso para olhar para o suicídio dentro da sócio-histórica é o Nilson Brenstein Neto. E eu não sei se vocês conhecem, né, na dissertação dele, ele faz um apanhado, assim, bibliográfico de várias vertentes e como que elas olham para o suicídio, da fenomenologia, da psicanálise, da psiquiatria, e ele traz isso, né, que na fenomenologia, tendo essa questão da ideia da perspectiva, gente, eu não sou da fenomenologia, eu posso estar falando bosta, eu só estou reproduzindo o que eu li. Né, ele fala que muitas vezes, em alguns casos, assim, dos fenomenológicos mais radicais, quando o paciente se suicida, isso é visto como um sucesso, porque a vida dele já não estava boa mesmo, né, mas eu não concordo com isso, né, eu acho que é até insensível pensar um pouco dessa forma, mas é justamente por conta desse pilar da psicologia histórico-cultural, né, que a gente entende que nós somos seres coletivos, né, então a gente não pode ficar, então a cura, né, vamos falar dessa forma, a prevenção realmente, né, ela tem que vir do coletivo, né, a gente não pode ficar só individualizando os casos, né, então a ideia não é assim, bom, ele tem direito de se matar, então deixa ele se matar. A ideia é a gente, enquanto psicólogas e psicólogos, eu já leio o que você falou, Júlia, senão eu vou perder a linha de raciocínio. Nós, enquanto psicólogas e psicólogos, a gente tem que lutar justamente, né, para criar sentidos coletivos para essas existências que parece que não tem mais sentidos para as existências. E aí, mesmo se isso for na clínica, se algum paciente chega assim e ele fala para você de um jeito que assim, nossa, realmente parece que não tem mais jeito. É por isso que a gente fala na psicologia, que mesmo na clínica a gente sempre tem que tentar resgatar uma rede de apoio para as pessoas, né? Resgatar um coletivo para as pessoas, resgatar um sentido coletivo para aquela existência, né? Mas aí você comentou essa questão da autodestruição, que são pequenos suicídios. Sim, se a gente for parar para pensar, não só a questão da autoflagelação, né, mas, sei lá, pessoas que trabalham absurdamente demais, né, do que o corpo pode aguentar, beber demais, se drogar demais, comer em excesso ou comer pouco, né, tem várias formas da gente se matar um pouquinho, né. Então, é um assunto bastante complexo esse, né, da autodestruição, que ela pode vir de diversas formas, mas eu acho que é interessante, né, a gente ter um olhar sempre assim, né, bom, ok, existem várias formas da gente cometer mini suicídios, mas o que a gente tem que entender é que mesmo esses mini suicídios, mesmo essas autodestruições menores, né, que não são vistas como suicídio, mas pode ser entendido como suicídio, elas são atos de comunicação. Isso, inclusive, eu esqueci de falar, enfim, não preparei para falar, mas a Karina, eu não sei se é esse o nome dela mesmo, gente, eu sou péssima para nome, acho que vocês já perceberam, mas a Karina Fukumitsu, não sei se alguém conhece, ela é da fenomenologia, ela é da Gestalt, e ela é uma suicidóloga, e ela fala muito isso. Eu discordo de muita coisa que ela fala, mas
especificamente disso eu concordo muito, que ela fala que o suicídio é um ato de comunicação, né, que a pessoa, inclusive dá para a gente até fazer uma análise da forma como as pessoas se suicidam, diz muito sobre o que elas estavam querendo comunicar, né, essa falta de sentido se deu na onde? Na expressão, na digestão, enfim, né. Então, mesmo esses, tanto os suicídios efetivamente, os atos propriamente, quanto as tentativas, quanto esses mini suicídios, essas mini destruições que a gente faz consigo mesmo, a gente pode entender e a gente deve entender elas como um ato de comunicação da pessoa, né? Então, se a pessoa come demais, o que ela está tentando engolir? Se a pessoa come de menos, o que ela não consegue engolir? O que ela não quer pôr para dentro? Né, se a pessoa trabalha demais, o que ela está tentando fugir, enfim, gente, né, é interessante a gente pensar, assim, que realmente existem muitas formas, e aí entra até na questão que você estava falando, dos sofrimentos específicos do capitalismo, que a gente tem, né, existem muitos sofrimentos específicos do capitalismo, que é essa questão de querer sempre produzir mais, de não dormir, e porque ficou trabalhando, e achar que isso é motivo de orgulho, de admiração, né, são sofrimentos muito específicos do capitalismo, que se for ver, também são mil formas de suicídio, né, porque você está se vendendo, você não está sendo você, efetivamente, e aí eu entro no marxismo de novo, né, se a gente pensar nessa relação que a gente tem específica do capitalismo, que é uma relação de nós, enquanto seres humanos, com o mundo, que é uma relação de fetichização e de mercantilização, né? Então, a gente se vende, aliás, a gente não se vende, a gente vende a nossa força de trabalho, porque ela é a única coisa que a gente tem de propriedade, né? A gente foi expropriado das coisas, a gente foi expropriado da terra. Então, a única coisa que a gente tem para vender é a força de trabalho, né? E dentro de uma relação capitalista, essa força de trabalho, ela vai se vender de uma forma alienada. Então, a gente nem vai perceber que a gente está vendendo ela, né, por um motivo que não é legal, um motivo que é desumano, um motivo que corrobora para aumentar as desigualdades, para aumentar o racismo, e aí vai rolar essa questão da fetichização, né, a mercantilização, a gente ter as coisas, a saúde, a educação, a nossa força de trabalho como mercadoria, ela vai se dar de uma forma tão profunda que vai rolar essa fetichização. O que é fetichização? É como se fosse um feitiço, que vai estar, né, nas coisas, então, a gente vai ser visto como mercadoria, né, e as coisas vão ser vistas como seres, né, existe essa inversão, é como se fosse lançado um feitiço na gente, assim, e a gente começa a ver o mundo dessa forma, né, então a carne que a gente compra lá no mercado não é uma vaquinha que tinha uma vida, é carne, é sinônimo de masculinidade, é sinônimo de nutrição, e não é, gente, isso é fetichização, isso é alienação, né, então a gente começa a mercantilizar e a fetichizar as relações também, né, as relações são colocadas também de uma forma muito mercadológica, isso é uma coisa muito específica do capitalismo, e que vai piorar, lógico, né, no caso das relações entre pessoas racializadas como não brancas, das mulheres, das pessoas LGBTs, os povos originários, enfim. É como se a gente fosse um produto, né, e as coisas... E o Marx, ele fala bastante disso, né, quando eu trouxe a questão da consciência, eu não entrei nisso também porque iria dar outra discussão, né, mas que a gente, quando eu falei que a gente tem a possibilidade da consciência, é justamente por isso, a gente tem a possibilidade de consciência, né, mas nas relações que a gente tem do capitalismo, o que a gente tem, na verdade, é alienação. São poucas as pessoas que realmente conseguem se conscientizar da própria atividade, né? E aí, isso vai fazer, o Marx, eu não lembro exatamente como que é a frase, mas ele fala assim, que a gente acaba, como que é? Se humanizando naquilo que é especificamente animal da gente, e a gente se animaliza naquilo que é especificamente humano. É mais ou menos assim, gente, que ele fala, né? O sentido é esse. Que ele fala, por exemplo, a gente, nessas relações de capitalismo, a gente acaba se achando que a gente é ser humano nos momentos que a gente tem de prazer, que a gente tem de não produção, né? Momentos que a gente dorme, que a gente come, que a gente transa, que a gente descansa. Esses são os momentos animais nossos, né? São os momentos instintivos nossos, eles não são momentos especificamente humanos. E nos momentos especificamente humanos, que é o nosso trabalho, que é a nossa atividade humana,
a gente se animaliza, porque a gente está se vendendo, né? Então, realmente é uma discussão muito complexa, daria para a gente fazer outra live, mas eu acho que é isso. Apesar de que às vezes parece que não tem mais sentido para as existências, não tem mais o que fazer, né? É papel nosso enquanto psicólogas e psicólogas prezar para que essas pessoas consigam construir um sentido coletivo, né? Resgatar esse coletivo, mesmo à distância, gente, é possível. Eu acho que a gente já percebeu isso tanto tempo isolado, né? Tentar resgatar esse coletivo, né? Tentar resgatar esses sentidos para as pessoas. Eu vou ler agora aqui o que a Júlia falou. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Atualmente, acredito que ninguém mais está dialogando com essa perspectiva fenomenológica do suicídio como a consumação de algo, de um processo que vinha sendo construído, orientado e que chega a um ponto em que esse processo de vida ele já não tem mais sentido nenhum, então foi uma espécie de saída, a única possível, né? Essa visão já não ressoa tanto assim na fenomenologia, ainda bem, né? Que ela é um pouco a ideia de romantizar o suicídio, né? Então vamos lá, o que o pessoal escreveu aqui. Você quer que eu leia ou você lê? Vou ler em voz alta para sair na gravação. Essa semana, a Júlia Karen está falando aqui, de uma publicação de uma psicóloga onde dizia: como nos preocuparmos em proporcionar uma vida que valha a pena ser vivida. Isso me deixou muito intrigada, porque pensar na prevenção do suicídio não necessariamente irá gerar sentido de vida. E aí o Guilherme falou assim: eu tendo a encontrar bastante relação com a ideia de Bauman sobre a modernidade líquida atual. Eu não sei qual líquido que é esse dessa nossa modernidade, pós-modernidade, ou sei lá o quê, esse século XXI, tá? Eu tendo a pensar que nesse momento esse líquido é merda mesmo, sabe? Vamos lá, Elisa, por favor. É Coca-Cola estragada, sem gás, né? Vamos lá. Muito boa a comparação com a Coca-Cola. Porque as relações elas estão tão líquidas que nem dá nem mais para, enfim, já evaporou, né? Tá um negócio complicado. Com relação ao que a Júlia falou, sim, eu acho que depende, eu concordo, porque muitas vezes escapa, né? É até aquilo, gente. Qual que é a função da psicologia? Não é salvar a vida de ninguém, a gente não consegue salvar a vida de ninguém, né? Então, muitas vezes, gerar um sentido, assim, nossa, agora a pessoa tem um sentido para a vida. Também não é nesse sentido mercadológico. Olha só como a gente também, às vezes, acaba se capturando sem querer, né? Esse gerar um sentido não é um sentido mercadológico, assim, né? De que, a pessoa então vai trabalhar, vai ser alguém na vida, até, né? Eu acho que não foi isso que você quis dizer, mas é que essa questão de que o sentido, ele também não é algo simples, né? Ele é uma construção coletiva, né? E é justamente isso que eu tô querendo dizer, né? Enquanto construção coletiva, é lógico que em alguns casos, na clínica, enfim, na psicologia, a gente consegue, né, ajudar as pessoas a construírem sentidos para suas existências, mas essa construção de sentido, por ser coletiva, né, e ao mesmo tempo subjetiva e individual, ela é um processo histórico até, né? Então, pode parecer que hoje em dia não tem mais jeito, que não sei o quê, mas a gente tem que pensar que é uma perspectiva, né, de futuro. Que a gente está fazendo, a gente está agindo com as ferramentas, com os instrumentos e signos que a gente tem agora, fazendo o possível, né, mas é isso, o sentido para a vida, ele não vai, ele vai dificilmente, né, vai se construir numa sociedade capitalista, né, então o horizonte que a gente tem que ter é de superação dessa sociedade capitalista. Até lá, a gente luta por políticas públicas, a gente luta pelo não desmonte do SUS, a gente luta pela ciência brasileira,
né? A gente luta por espaços de discussão sobre racismo, sobre racialização, sobre envelhecimento, sobre gênero, sobre feminismo, sobre colonialismo, né? E então, primeiro eu acho que a gente sair desse pedestal de psicólogo que vai sair e que vai salvar a vida de alguém, vai salvar a vida dos seres humanos, né? Mesmo porque a clínica é muito individual, assim, mas é possível, né? É possível a gente ajudar a pessoa a se conscientizar da própria atividade e ressignificar esses sentidos, né? Ao mesmo tempo em que a gente... né, outra coisa que eu esqueci. Não só a gente enquanto psicólogo, e é por isso que às vezes a gente vai precisar resgatar, e muitas vezes vai precisar resgatar essa rede de apoio, né? Esse coletivo da paciente, do cliente que chega ali até a gente, né? Então, sair desse pedestal da psicologia, e ao mesmo tempo que a gente ajuda esses casos individuais, a gente também luta por um horizonte, né, de transformação social mesmo, né, de construção de uma nova psicologia, de uma psicologia que não atenda só a elite, de uma psicologia que não traga só teorias da Europa, dos Estados Unidos, né, uma psicologia brasileira, que olha para a realidade brasileira, né, todas as dificuldades que a gente tem, e, enfim, eu acho que a gente tem que atuar sempre na dialética, né, tanto no individual, quanto tendo esse horizonte de superação social. Eu não sei se respondeu, Júlia, se te deixei mais angustiada, mas é isso, a gente não pode perder a esperança de que as instituições, elas podem se transformar. Eu penso, com isso que você está falando, na questão do nosso compromisso social na profissão da psicologia, né? A gente não pode se isentar de tomar posição frente a uma realidade que é uma realidade destrutiva, que é uma realidade de morte, né? Mesmo quem fique com sua atuação restrita à clínica privada, a clínica privada ela tem um papel social também, né? Ao cuidar da vida de indivíduos, ou de grupos, ou de famílias, dependendo por onde você for no seu trabalho, você vai estar, ao cuidar dessa unidade, digamos assim, você está também contribuindo com o bem-estar da sociedade de forma geral, ainda que, evidentemente, isso vai ser limitado, mas é uma contribuição também. Só que a sua prática, a nossa prática na clínica, ela deve enxergar isso, né? Que não é meramente remediar as dores do indivíduo, né? Mas também, se a gente realmente quer cuidar das dores do indivíduo, a gente precisa cuidar do coletivo também. E cuidar do coletivo é pôr a mão na massa. Eu sei que o momento que a gente está vivendo tem gerado em muita gente que tenta pensar, que tenta se importar, tem gerado assim um cansaço, uma imobilidade, um desânimo, né? Tá difícil, tá bem difícil, mas é fazendo que a gente supera esse cansaço, essa imobilidade, essa sensação de que não vai dar. É fazendo, sabe? Fazendo o quê? O pouco que estiver ao alcance, mas fazendo. Né? Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui. A Mônica. No Brasil, esse período de pandemia destoou da maioria dos países atingidos, onde ficou evidente uma postura um pouco mais comunitária e coletiva no enfrentamento da Covid, na perspectiva de cuidado mútuo. Aqui, a desigualdade, que é uma realidade histórica, potencializou o comportamento individualista. E penso que isso mostra quanto estamos distantes da efetiva prevenção ao suicídio. Sabe que eu sou totalmente crítico a uma visão estereotipada do brasileiro acolhedor, caloroso, bom vizinho, companheiro. A gente tem uma cultura muito individualista. De quando que é, aí foge, teria que aí buscar os antropólogos e antropólogas para ver se dava uma contribuição para pensar isso, né? Mas desde a política até essas questões mais comunitárias mesmo, a gente é muito personalista, muito afixado
É o indivíduo que representa um ideal e não uma coletividade que representa um ideal. O importa a minha ação e não como essa ação vai se desdobrar coletivamente e tal, né? Elisa. Sim, eu concordo, Luiz. Desanima bastante, né? Isso, eu trouxe até uma fala, talvez, sei lá, de esperança um pouquinho aqui, mas desmotiva a gente, né? A luta, ela desmotiva, mas ao mesmo tempo, ela motiva você pensar que essas mudanças que a gente está pensando agora e que a gente está agindo para acontecerem, elas são mudanças históricas, né? Eu não sei, para mim isso dá uma esperançazinha, assim, né? De que realmente, né, a mudança histórica, ela não acontece em 30 anos. Ela demora alguns anos para acontecer, né? Mais que 30. Mas, né, pensando nisso que a Mônica falou, eu vi uma estatística esses dias, faz alguns meses, na verdade, falando que desde que começou, assim, efetivamente, né, essas campanhas do Setembro Amarelo, e eu concordo com o Luiz que não se devia falar sobre o suicídio só em setembro, devia se falar sempre, mas, enfim, desde que se começou essas campanhas do Setembro Amarelo, né, nas pesquisas no Facebook não, nas pesquisas no Google sobre suicídio, o caráter dessas pesquisas tem mudado, né, então, ao invés de se pesquisar jeitos de se matar, né, que isso ainda são, infelizmente, pesquisas muito frequentes, né, tem aumentado, principalmente em setembro, pesquisas sobre como prevenir, como sair da depressão, ajuda psicológica, né, então, de alguma forma, esse coletivo, isso aqui que a gente está fazendo é um coletivo, mesmo que virtual, né, eu não estou vendo a carinha da maioria, infelizmente. Mas esses coletivos, né, essas mobilizações sociais, de alguma forma, elas trazem algum efeito hoje também, né? Então, a gente falar sobre racismo, a gente falar sobre feminismo, né? Quantas pessoas, eu mesma não me construí tanto, já tendo acesso a essas discussões, né? E aqui eu espero também que tenha ajudado na desconstrução de muita gente, enfim, né? Esses movimentos, a gente pensa nessa perspectiva histórica, mas eles também têm um alcance legal, um alcance bacana, né, hoje na nossa sociedade individualmente, né, então a gente não pode desistir por conta disso, né, é cansativo, gente, mas a esperança, ela tem que sempre prevalecer. Muito bem. Alguém tem uma pergunta para a gente ir para o encerramento, um comentário, um like, uma compartilhada, uma ofensa? Críticas também são bem-vindas. Eu quero fazer um comentário e uma pergunta, tá? Elisa, você no começo, você falou sobre o suicídio nas escolas, né? Me parece que o seu mestrado é voltado para o trabalho na educação, né? Então, eu queria saber um pouquinho mais como que funcionaria isso, porque eu vejo assim, as pessoas não querem falar sobre suicídio, as pessoas têm aquela, né, não querem falar, não querem falar. E eu fico imaginando assim, na escola, como trazer isso, porque teria que ter uma conscientização, teria que ser feito um trabalho com os pais, todo um movimento. E quando a gente começou a trabalhar a sexualidade na escola, nós tivemos muito problema. E aí, quando você falou do suicídio, eu voltei lá de novo. Apesar de que as coisas mudaram, a gente já está com uma aceitação maior, já as pessoas estão com a cabeça um pouquinho melhor. Mas eu ainda vejo essa dificuldade. Então, eu fiquei imaginando o que você pensa, como vai ser, o que você pensa para desenvolver esse projeto seu. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Obrigada. Legal, Simone, que legal que você saber que você desenvolve projetos nas escolas, isso é importantíssimo. Eu fico muito animada, porque eu gosto muito de psicologia escolar. Essa questão, vou começar falando disso que você falou das pessoas não quererem falar sobre suicídio.
E, na minha prática, especificamente, na psicologia escolar, eu vejo que nas escolas, gente, é muito difícil de falar de qualquer coisa. O psicólogo, a psicóloga entra na escola, né, Luiz? Eu acho que todo mundo aqui que já fez estágio em escola sabe disso. É muito difícil, né? A gente tem muitas barreiras, às vezes é a direção que não quer, os professores que não querem, ou o pai, a mãe, os responsáveis pelos estudantes. Geralmente tem mais adesão dos estudantes, né? Que os adolescentes, principalmente, têm ali um burbulinho ali dentro de si, que é muito bonito de ver, adoro trabalhar com adolescente. Daria para falar muita coisa. Eu vou falar de uma experiência prática que eu tive sobre suicídio, e eu vou deixar aqui recomendar de novo, que eu acho que daí ela vai falar de uma forma mais ampla, a live que o Luiz fez com a psicóloga, não me lembro o nome dela, Camila. com a Camila, sobre prevenção de suicídio nas escolas. E ela fala de muita coisa que ela faz lá, é muito legal. Mas eu vou falar especificamente de um projeto que eu fiz com o Grêmio Estudantil no ano passado, de uma escola estadual lá de Tarumã, né, lá do ladinho de Assis, e a gente fez um grupo de estudos sobre suicídio, e, gente, foi incrível. Então, a gente discutiu questão de gênero e raça e suicídio, a gente trouxe questões ali da escola, discutimos casos ali da escola, no final a gente fez um sarau, né, para falar sobre suicídio, os alunos cantaram, foi maravilhoso, assim, foi muito legal. E, então, né, eu acho que a ideia principal que eu quero trazer aqui, o que é, como fazer a prevenção do suicídio na escola? É você fazer uma atuação de psicólogo ou psicóloga escolar, né? E a atuação do psicólogo escolar é justamente uma atuação que não é medicalizante, que não é individualizante, que não é patologizante, né? E é lógico que vai enfrentar muitos empecilhos. Quantos grupos de professores que eu comecei e não consegui terminar, porque os professores não queriam aceitar, né, que um psicólogo, uma psicóloga, alguém de fora estava ali falando, né, o que eles tinham que fazer, sendo que a ideia não era falar o que eles tinham que fazer, era só discutir, né? Mas é fazer esse trabalho de formiguinha, né, e tentar ao máximo não trazer uma visão individualizante dos problemas ali da escola, dos problemas de aprendizagem, dos problemas das relações entre os profissionais, entre os professores, enfim. E aí tentar operar com os coletivos dentro das possibilidades de cada escola, né, porque cada escola, cada espaço, cada estabelecimento vai ter as suas limitações e as suas potencialidades também, né, as suas possibilidades, né, mas sempre tentar fazer esses trabalhos coletivos. Então, não só, vamos falar sobre suicídio, mas vamos falar, dar outro nome, né, isso às vezes acontece, é uma coisa que a gente faz, vamos dar outro nome, vamos falar de saúde mental, ansiedade, né, e aí nisso dá para entrar na temática do suicídio, né, isso de mudar o nome é uma coisa que eu faço bastante e geralmente dá certo, quando você dá um nome que não é tão assustador para as coisas, mas ir tentando, assim, nas possibilidades que você consegue, né? Às vezes uma turma, uma professora é mais aberta, quer que você vá lá, converse com aqueles estudantes. Tem um grupo de professores que é mais aberto, né? Então, atua ali com aqueles 5, 3 professores que você tem a possibilidade, com o tempo, né? Conforme ali na escola for vendo que a sua inserção ali é uma inserção justamente para melhorar, não é para julgar, não é para diagnosticar, não é para apontar defeitos, para falar o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado, as possibilidades vão se abrindo, vão se expandindo, né? Eu não sei como que é o espaço que você está, né? Se você está com algum vínculo trabalhista lá, enfim, né? Ou só de estágio, mas infelizmente também, né? Tem a questão de que tem alguns espaços que são limitados demais, então, assim, são espaços que você vai ter que abandonar, né? Tem espaços que, infelizmente, por mais que a gente tente fazer essa atitude de formiguinha e tal, eles não estão abertos para nossa atuação. E se não está aberto é aquilo, né, gente? A mudança tem que vir de dentro, né? Aquele ditado que a gente usa tanto na psicologia. Daí tem que abandonar e procurar outros espaços. E com certeza tem muitos espaços abertos para essa atuação. É outra coisa estar conversando com quem também gosta da área de psicologia escolar e educacional. Eu acho que eu só acrescento uma coisinha que eu tenho usado bastante no meu trabalho, né? É claro que agora na pandemia deu uma baita de uma freada, mas
mesmo assim ainda dá para fazer algumas coisas, não é? Mas eu acho muito importante a gente fugir de um modelo de aula expositiva no nosso trabalho de psicólogo e psicóloga, sabe? Então, assim, a coisa mais comum é nos convidarem para palestra, certo? Ah, vem dar uma palestra do Setembro Amarelo, sobre o suicídio, ok, vamos lá. É muito tentadora a ideia de chegar lá e dar uma palestra e ficar só falando, falando, falando. Ou chama para palestra motivacional. Mas é preciso que as pessoas falem também, sabe? É preciso que, seja alunos, seja professores, é preciso que as pessoas falem, exponham suas questões. Isso não é simplesmente um falar assim, para tirar dúvida. Não, é um falar para, assim, ao falar da própria vida, das próprias questões, daquilo que está incomodando, daquilo que está inquietando, a pessoa começa a, digamos assim, entender melhor aquilo que está acontecendo, porque ao dar nome ela se apodera, né? Ela se vê já não meramente subjugada a uma situação sem nome, ela está conseguindo dar nome, então ela consegue fazer algo com aquela situação, né? É difícil, né? A gente tem que meio que fazer uma imposição dialogada com as escolas, porque geralmente chamam a gente para falar para 150 pessoas, aí fica difícil dialogar mesmo, né? É mais interessante o grupo ali, 10, 12, 15 pessoas, não é? Mas também, mesmo sendo em grande quantidade de pessoas, é importante que as pessoas falem. O que eu mais uso com frequência é a atividade dos bilhetinhos. Eu não tenho outro nome para essa atividade, não fui eu que inventou ela, tá? Mas é daquelas coisas assim, eu vi isso daí lá no primeiro, segundo ano de graduação, e quem disse que eu lembro quem que é a pessoa que inventou essa atividade? Então, né, enfim, eu só sei que não fui eu. E aí esses bilhetinhos, os alunos, geralmente é com os alunos essa atividade, eles mandam perguntas ou contam alguma coisa, né? Faço uma instrução lá, tal, e pode ser anônimo ou não. E aí, nisso, vem de tudo. Vem tudo quanto é situação nesses bilhetes, né? Tanto a gente pode daí mobilizar a escola, dependendo do conteúdo desse bilhete, vai precisar mobilizar a escola para saber quem que é que escreveu e talvez tomar alguma atitude, né? De qualquer forma, no mínimo, a pessoa ela está dando um passo muito importante, porque olha a coragem para expor o que está acontecendo lá num bilhete. E eu ainda falo assim, quem quiser que eu leia aqui na frente ao microfone, fala no bilhete que eu vou ler. E tem gente que pede, que fala assim, pode ler, né? E aí, assim, lendo essas situações, para todo mundo que está ali, a escola também vai adquirindo consciência do que está acontecendo. A gente não imaginava que tinha tanto aluno sofrendo assim, com essas inquietações. Pois é, mas tem, né? É que fica aí com o dia a dia da escola está tão preocupado com burocracia que esquece do ser humano, né? É verdade, Luiz, eu acho que isso que sua fala foi perfeito, assim, a melhor instrumenta de qualquer psicóloga e psicólogo vai sempre ser a escuta. É com a escuta que a gente abre portas, que a gente consegue atuar de forma crítica, de forma ética, enfim. É exatamente isso. Muito bem, então, pessoal. Nossa conversa rendeu. Que ótimo, muito bom mesmo. Elisa, você está atendendo online? Como é que você está na clínica? Estou atendendo online. Só online. Faz o jabazinho, passa o seu contato profissional para a gente. Ok. Eu vou mandar. Escreve no chat o seu número. Vou deixar aqui no númerozinho. Estou atendendo na clínica, gente. Também, enfim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, não só para a clínica, mandem uma mensagem aí, eu tento responder na medida do possível.
Eu adorei a conversa com vocês. Teria sido melhor se eu tivesse conseguido ver vocês, né, dialogar com vocês, mas enfim, a gente atua dentro das possibilidades, né? Então, eu queria agradecer muito de coração, estou muito feliz de ter tido o retorno de vocês, de ter, enfim, respondido as dúvidas, de ter trocado conhecimentos com vocês. Foi muito frutífero para mim. Eu espero que tenha sido para vocês também. E a gente segue juntos aí nessa construção de uma psicologia crítica, de uma psicologia, né, social, de uma psicologia mais ética, que respeite os direitos humanos. Enfim. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, Elisa, ter aceitado o convite, ter disposto o seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Foi muito bacana, muito massa mesmo, muito esclarecedor para muita coisa e lança boas dúvidas, né? Eu penso assim que um bom momento como esse é aquele que também faz a gente criar boas perguntas, né? Porque as perguntas é que nos movem, né? Que continuam a movimentar a gente para frente. Muito obrigado, pessoal, por ter comparecido, pessoal aí dos diversos anos do curso, o pessoal que não é da Unifil, que veio aqui também assistir, muito obrigado por prestigiarem a nossa atividade. Lembrando que está lá no YouTube da Unifil, que é chamado de Unifil Play. Então, se você quiser assistir de novo, ou você entrou no meio e perdeu uma parte, ou, enfim, você foi tomar uma água em algum momento, você pode ir lá no Unifil Play e assistir de novo, tá? Tá lá disponível, é público esse canal do YouTube, você pode assistir a qualquer momento lá, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que esteve aí, todo mundo que participou, que mandou pergunta, que mandou comentário, mandou parabéns, mandou tchauzinho e boa noite, gente. Até uma próxima. Abração.